Oi, gente. Boa noite. Hoje eu vou fazer uma breve apresentação sobre análise de dados do Covid no cenário olhando o Brasil. Eu estou aqui, na verdade vocês têm acesso a uma pasta no Google Drive chamada Análise de dados sobre evolução de coronavírus no Brasil através de Python. E eu coloquei alguns arquivos aqui. Eu vou pedir para vocês, para poderem acompanhar o que eu vou falar, para vocês baixarem todos esses arquivos que estão aqui, explicando um a um. O primeiro, não é o foco da palestra hoje, porém é um arquivo chamado extensão Jupyter Notebook. Esse arquivo vocês podem olhar com calma depois da palestra, que eu estou ensinando passo a passo, tá, com print screen, de como faz extensão no Jupyter Notebook, a instalação dessa extensão. E por que é interessante fazer isso? Porque ele permite, por exemplo, você adicionar uma tabela de conteúdo, um índice na IDE Jupyter. Então isso facilita a organização do seu código. Tem outras extensões que são, por exemplo, com o uso já de funções prontas, que aí você, eu quero construir um vetor NumPy de tamanho 6. E aí já tem essa função pronta, é só você selecionar e aí ele já bota o código para você. Ele também autocompleta o que você está escrevendo. Essas são extensões que você pode ativar na sua IDE Jupyter. E aqui eu estou mostrando como faz a instalação. Então você pode usar pelo Conda ou pip, tanto faz. E aqui no final, vocês vão, toda vez que vocês abrirem, depois dessa instalação no Jupyter, vai aparecer essa aba aqui, NB Extensions. E aí, para vocês, cada opção dessa é um tipo de extensão. Aí vale a pena também vocês pesquisarem um pouco na internet para procurar saber o que cada extensão dessa traz de vantagem ou não para o seu programa, tá? Um outro arquivo aqui, esse status.csv, a gente vai utilizar ele, então eu vou pedir para vocês baixarem. Esse coronavírus BR é uma apresentação que eu vou mostrar agora para vocês. E esse arquivo aqui, o coronavírus Brasil IPYNB, já é o Jupyter Notebook já resolvido, todo já simulado. E esse aqui é o que eu vou abrir e vou fazer com vocês passo a passo. Na verdade, hoje a gente não vai programar nada, eu vou passar pelo arquivo e vou explicando os códigos e a gente vai rodando junto. E então, de dados, eu vou pedir para vocês baixarem esse estado CSV e Brasil Covid-19 CSV, tá? E aí também, para acompanhar a palestra, baixar esse Coronavírus Brasil Palestra da extensão Jupyter Notebook. E aí vocês podem criar uma pastinha no computador de vocês com esses arquivos. Bom, falando um pouco agora, já fazendo a abertura da palestra de hoje, o que nós iremos ver, né? A gente vai trabalhar com dados reais, retirados, né, da base do Ministério da Saúde. Então vamos fazer vamos fazer o uso de agrupamento de dados em Python através da função GroupBy. A gente vai também fazer um caso de aplicação de gradiente de cor no DataFrame, onde ele já vai classificar automaticamente certos números de casos confirmados. A gente vai vamos trabalhar principalmente aqui com a biblioteca Plotly do Python, que é uma biblioteca bastante útil na parte quando você trabalha com um grande conjunto de dados. Ela já vem com uma formatação já pronta, uma apresentação bonita e sem você precisar fazer muita programação. Então, é bem sucinto o uso dessa biblioteca para gráficos. Então, a gente vai fazer alguns exercícios com gráficos de barra, de linha e de pizza. A gente vai fazer um cálculo sobre taxa de letalidade causada pelo coronavírus aqui no Brasil. E vamos, por fim, fazer o uso de gráficos geográficos para aplicação de mapas de calor para o Brasil.
Aqui eu deixei, quando vocês precisarem instalar essa biblioteca de fato, eu vou avisar, mas eu já deixei aqui simplesmente já para deixar vocês preparados. Vocês podem fazer a instalação antes de eu mostrar. Então, vocês vão precisar fazer 3 instalações para poder rodar o Jupyter Notebook que está na pasta. Então, esse primeiro pacote aqui é para poder salvar as figuras do Plotly na extensão EPS. Então, não é necessário para você rodar as figuras, mas para salvar no formato EPS, sim. E aqui a última é para você poder fazer uso de mapas do Brasil, né, para os gráficos. Então, é necessário fazer a instalação dessa biblioteca Folium. Bom, agora aqui eu vou passar brevemente sobre os gráficos que eu vou fazer com vocês nessa breve conversa. Então, o primeiro gráfico, eu vou explicar mais detalhadamente quando a gente for gerar esse gráfico. Esse é o gráfico de barras do Covid-19 por estado brasileiro. Tá? Então, ele já classifica, ele faz 2 séries automáticas aqui para casos confirmados e para mortes confirmadas, dividida aqui por estados do Brasil. Aqui já é outro gráfico também de barra desde o primeiro contágio até a data de hoje, tá? Então é importante falar que essa base de dados que estamos usando eu baixei hoje, então são dados até o dia 23 de abril de 2020, onde temos casos confirmados e mortes confirmadas. Aqui é o mesmo gráfico, só que apresentado de uma forma diferente, né? Ele diz a mesma informação, só que na verdade, ao invés de a gente ter as barras separadas de mortes e casos, a gente tem uma barra única, onde o primeiro significa referente aos casos confirmados e a segunda barrinha em relação às mortes confirmadas. Ainda em relação a essa análise, temos a divisão em 2 gráficos, como se fossem subplots. Aqui agora também a mesma informação, só que com um gráfico de linha, para casos e mortes confirmadas no território brasileiro. E aqui também, só que botando em 2 subgráficos. Aqui, como a gente vai fazer esse cálculo da taxa de letalidade no país, né, ao longo desde do primeiro contágio registrado até o dia de hoje. Aqui, eu esqueci de botar o título, mas na verdade aqui são os casos confirmados de acordo com as regiões do Brasil. E o primeiro aqui é de acordo com os casos e o outro é em relação às mortes confirmadas que tivemos por conta do coronavírus. Aqui é o mesmo gráfico, só que a forma de salvar foi feita de um modo diferente. Então aqui o gráfico ele não tem fundo, ele tem fundo transparente. E aqui é um gráfico, né, da taxa de letalidade por região, um gráfico de dispersão com os pontos conectados em linhas. E por fim, eu vou mostrar para vocês como se faz esse gráfico aqui, é o que eu disse como gráfico geográfico, onde a gente tem um mapa de calor e aqui você tem os casos registrados de coronavírus no Brasil e as mortes registradas. Bom, agora eu vou abrir o Jupyter Notebook. Eu já baixei os arquivos Vou falar novamente dos arquivos que a gente vai usar. É o Brasil _Covid-19 CSV, o estados.csv e o coronavírus _Brasil palestra com a extensão do Jupyter Notebook. Esses 3 arquivos obrigatoriamente precisam estar na mesma pasta para vocês conseguirem acompanhar o que eu vou falar agora, tá? Então, a primeira coisa eu vou abrir o Jupyter Notebook. Então, vem aqui no procurar do Windows, tá? Eu vou escrever Anaconda. Aí já aparece aqui a opção Anaconda Prompt. E aí a gente escreve Jupyter Notebook e vou dar Enter. Aí ele vai abrir o Jupyter Notebook no servidor default do computador de vocês. Agora, né, o Jupyter Notebook aqui, ele é como se fosse, ele é na verdade a cópia do meu computador.
E eu botei a pasta que eu vou rodar, tá na pasta desktop, então eu vou selecionar aqui a pasta Python. E aqui estão os arquivos que eu falei. Então, os arquivos obrigatórios para rodar é esse aqui do Jupyter Notebook, o estado CSV e o Brasil Covid-19 CSV. Este arquivo aqui do Jupyter, ele é o mesmo que está aqui no PDF, tá? Então, tudo que eu vou falar, eu já exportei para PDF este arquivo. E aí, conforme eu falei, que tem aquela instalação das extensões, permite que você crie essa essa tabela aqui, esse sumário de conteúdos pra gente, tá? Então, eles funcionam como hiperlinks e são uma extensão do Jupyter Notebook. Então, você pode clicar aqui e ir direto para a informação que te interessa. Então, aqui já é o notebook já simulado com um código já que eu já rodei, tá? Bom, vamos falar primeiro dos dados que eu peguei, tá? Eu retirei esses dados, eu botei o site aqui, dessa página do Kaggle, e aqui eu baixei este arquivo Brasil Covid-19. Então ele está mostrando aqui, ele já bota um overview desse conjunto de dados que estão em CSV. Então o que ele diz, né? Ele pegou do Ministério da Saúde, que divulga esses dados. E aí aqui tem, desde o primeiro dia registrado aqui no Brasil, então foi o dia 30 de janeiro. Aí tem as regiões do Brasil, os estados, né, de cada região, o número de casos confirmados e o número de mortes confirmadas também. Então esse arquivo que a gente vai trabalhar hoje. Então o site está aqui no próprio Jupyter Notebook. Aqui eu só deixei esse comando para mostrar que a gente vai rodar agora, então ele vai mostrar aqui a data, né, a data e a hora que eu rodei este arquivo. Bom, aqui são as bibliotecas que vamos utilizar bastante. Então a biblioteca Pandas é a biblioteca que vai fazer a leitura desses dados em CSV, que vai organizar esses dados em uma tabela, que em Python a gente chama de data frame. O Matplotlib para os gráficos, o Seaborn também é uma biblioteca para gráficos. Eu vou rodar, lembrando como roda assim sem apertar o Run, é o Shift e o Enter. E quando ele está com asterisco é porque ele está ainda processando, então agora rodou, tá vendo? Aqui a gente vai fazer uso da biblioteca Pandas, que está com a abreviação PD. Então eu estou lendo um arquivo em CSV, então eu tenho que botar exatamente o nome desse arquivo. Então ele está fazendo uma leitura de um arquivo em CSV e está armazenando todos esses dados que estão nesse arquivo no dataframe COVID. Eu vou rodar essa célula, rodei. Agora a gente vai verificar essas informações que estão contidas dentro desse dataframe, para a gente conhecer um pouco que conjunto de dados é esse. Então, ele está me dizendo aqui que todas as colunas têm 2.268 dados aqui, que são não nulos, tá? As duas últimas colunas chamadas de cases e deaths são números inteiros, e aqui ele fala que as outras três colunas são objetos. Agora, se a gente quiser visualizar as 5 primeiras linhas deste data frame. Então a gente bota covid.head. Então essa é a cara do nosso data frame. Conforme eu disse, né, o primeiro registro do Covid aqui no nosso país foi dia 30 de janeiro, tá? Não foi na região centro-oeste, então ele vai ter aqui 0 casos e 0 mortes, então ele vai classificar aqui para cada estado. Se a gente quiser, eu não quero visualizar só as 5 primeiras linhas, eu quero visualizar as 10. Aí a gente bota o número de linhas que você quer ver dentro do parênteses. Se você quiser enxergar, por exemplo, também, qual é a última data, né? Como é que esse data frame aqui ele vai terminar? Aí eu escrevo tail. Se eu não preencher nada entre parênteses, ele vai
apresentar as 5 últimas linhas do meu data frame COVID. Então, o último registro deste data frame foi ontem, hoje é dia 23, né? Então foi no dia 22 de abril, tá? E, por exemplo, aqui ó, na região sul, em Santa Catarina, a gente tem esses dados aqui, são dados acumulados, tá? Então, os dados atuais aqui para cada região. Então, isso aqui, no total, Santa Catarina já registrou 1.091 casos de coronavírus e, infelizmente, 37 mortes. No Rio de Janeiro e São Paulo, a gente pode ver que esse número está bem maior também aqui. Então, casos em São Paulo já estão beirando aqui os 16 mil, com 1.100 mortes, e no Rio de Janeiro 5.500 casos confirmados. Isso porque a gente acredita que temos subnotificação, então a situação realmente é preocupante. Mas tá, vamos checar as colunas do nosso data frame. Então a gente bota covid.columns para ter essa lista aqui com os nomes das nossas colunas. Agora, como a gente está trabalhando aqui com dados do Brasil, né, vamos traduzir essas colunas, vamos mudar o nome dessas colunas para português, né? Então, como é que a gente renomeia as colunas de um data frame? A gente bota, se eu escrever aqui, tirar esse covid igual, bota covid.rename, aí eu coloco aqui o comando columns igual. Aí o que acontece? Eu tenho que botar o nome da minha coluna atual, então vou covid columns, tá? Aí eu pego esse nome primeiro, você pode usar 2 aspas ou uma, tanto faz, 2 pontos, e aqui eu boto o nome que eu quero que mude. Então eu boto o nome antigo da coluna, region, e o nome que eu quero que seja, região. E por aí vai. Então state virou estado, cases, casos, e deaths, mortes. E agora eu vou atualizar. O que acontece? Eu retirei o covid igual aqui, então toda vez que a gente faz um comando no Jupyter Notebook e manda rodar essa célula e ele imprime o resultado para a gente, quer dizer que ele não está armazenando esse resultado em nenhuma outra variável. Então a gente vai acabar perdendo essa resposta, porque essa mudança aqui ela não foi definitiva, tá? Então, como é que a gente evita isso? Então, para mostrar que essa mudança ela foi temporária, eu vou criar uma nova célula aqui. Eu estava aqui com a modo de seleção, apertei B do meu teclado para gerar uma nova célula. Então, eu boto COVID Red. Tá vendo? Os nomes continuam em inglês. Então, para que isso seja uma mudança definitiva, eu tenho que colocar COVID igual e COVID Red. Reparem que quando eu coloquei COVID igual aqui, ele não imprimiu nada, né? Por quê? Porque ele armazenou essa mudança, essa resposta já no meu data frame COVID. Por isso aqui agora eu tenho que mandar imprimir quais são as 5 primeiras linhas de COVID. Aí ele imprimiu COVID Red e já mudou aqui os nomes para os nomes de português. Bom, quando a gente apertou aqui, quando a gente disse COVID Info, ele já mostrou, né, que não temos valores nulos aqui, não nulos, então a gente não tem not a number. Uma outra forma de verificar se temos dados ausentes no nosso data frame é a gente perguntar aqui covid.isma.sum. Quando a gente faz isso, o sum aqui é para somar todas as vezes que ele achar um not a number, só que ele nesse data frame não existe not a number, a gente já sabe disso, então ele está só confirmando este fato para a gente. A gente também tem uma outra forma de analisar se existe um not a number, se existe um dado ausente, né? Um not a number, na verdade, é quando está faltando um dado no arquivo CSV, esse dado ele não foi preenchido por alguma razão, e aí quando você faz a importação do pandas deste CSV, aí o data frame armazena um valor not a number. E a gente não pode trabalhar com um data frame assim, pois dá erro. Os resultados eles ficam sendo sempre not a number, então a gente tem análises erradas. Então, quando temos um dado ausente
no nosso data frame, a gente precisa fazer algo com eles, ou eliminar aquela linha ou coluna, ou substituir os dados ausentes por outro valor, seja uma string ou seja um número. Por isso é muito importante, quando a gente tem uma base de dados, principalmente uma base de dados grandes, é bom a gente sempre fazer essa verificação do Notch Number. Outra forma é a gente colocar o isNA, que ele vai dar falso ou verdadeiro, né? Ele vai dar verdadeiro caso identifique o Notch Number. Mas eu confesso que nesse caso, como o data frame é muito grande, né? Fica difícil de identificar um true ali. Bom, vamos então criar um novo data frame agrupado por estados, tá? Então, eu só vou relembrar aqui o nosso data frame Covid. O que eu quero fazer? Na verdade, a gente tem vários registros para o mesmo estado brasileiro. Só que o que vai importar para a gente nesse momento, nessa análise que eu vou fazer com vocês, é, na verdade, o último registro feito para cada estado, pois esses dados são acumulativos. Então, eu quero saber qual foi os números de casos e mortes registrados para cada estado brasileiro no dia 22 de abril. Então, como é que a gente faz isso, né? Eu estou criando um novo data frame, eu estou chamando esse data frame de df1. Então, o df1 recebe covid.groupby. Esse groupby é justamente para fazer esse agrupamento dos meus dados, e eu quero agrupar em relação a quê? Em relação à coluna estado. E eu boto ponto last, porque aí ele vai identificar no meu data frame o último registro feito para cada estado. E aí ele vai registrar isso dentro do meu df1. Aí olha que bacana que fica. Na verdade, quando eu faço isso, né, ele não tem mais os índices numerados de 0 até o último elemento. Ele tem os nomes dos estados. Aí ele classifica todo mundo de acordo com a última data registrada, que foi ontem. E aí ele pega a região correspondente e o número de casos e mortes acumulados para cada estado brasileiro. Agora vamos checar se isso foi verdade, né? Se ele fez certinho. Então, por exemplo, se eu quiser selecionar aqui o estado Acre, né? Eu quero que seja impresso todos os valores, todos os registros feitos para o estado Acre que vem lá do meu data frame Covid. Então eu faço assim, eu pego Covid, o nome do meu data frame, colchetes, aí eu boto Covid estado igual a Acre. Isso aqui é uma condicional. Quando eu rodo esta célula, ele vai me mostrar todos os registros feitos para o Acre, desde o primeiro registro, que foi do dia 30 de janeiro até ontem. E aí, se eu apertar, se eu chegar aqui na última linha, eu vou ver, então o último registro, que foi ontem, tem 214 casos e 8 mortes registrados no Acre, né? Então, se a gente voltar aqui para o nosso data frame df1, é exatamente o que a gente identifica. Temos 214 casos e 8 mortes. Então, isso foi feito somente com o groupby, foi bem simples. Agora, tem uma função bem interessante, que é essa função que a gente consegue fazer uma análise por gradiente de cores, tá? Então, eu boto aqui o nome do meu data frame, ponto, style, background, underline, gradient. E aqui eu escolho qual é o mapa de cor que eu quero que seja aplicado, tá? Eu coloquei aqui descrito no Jupyter outras opções de cores, tá? Cores sequenciais, que indicam uma certa sequência, que é exatamente o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês. Mas se vocês entrarem aqui no Matplotlib, ele vai mostrar outros tipos de cores, outras sequências, outras opções, e isso tá pronto, é bem interessante. Então vocês podem testar aqui qualquer outra opção, tá? Eu vou rodar essa célula. E olha como ele faz, ele já classifica de modo automático por cor, tanto o número de casos confirmados, quanto o número de mortes confirmadas por estado brasileiro.
tá? Então, conforme a gente vai olhando, ó, Pernambuco já está com uma cor um pouco mais escura, Rio de Janeiro está praticamente laranja, e São Paulo, que é o estado mais crítico em relação ao coronavírus, já está marrom, né? Então ele faz essa classificação automática para a gente. Bom, agora eu vou fazer uso de outra biblioteca para gráficos no Python. Essa biblioteca Plotly, eu até confesso que eu não utilizava ela muito, mas para formar base aqui, um material interessante para mostrar para vocês, vários dos exemplos, a maioria deles fazia aplicação do Plotly. E eu fui entender por quê. Porque o Plotly ele deixa você fazer gráficos bem complexos, bem interessantes, eles ficam bem bonitos e na verdade você precisa de pouca programação comparada com outras bibliotecas como o Matplotlib. Então ele é bem interessante. Geralmente a abreviação que é usada para esse tipo de biblioteca é a Go, G-O. Então eu vou rodar aqui. Ele não tem aqui instalado, vou fazer a instalação dele aqui rapidinho então. Deixa eu ver aqui, vou botar pip, vamos ver se é assim, pip install. Deixa eu ver se ele vai só com pip install plotly. Sim, então gente, se vocês não têm biblioteca instalada, vocês podem fazer como eu fiz aqui, pip install plotly. Eu peço desculpa que eu no meu outro computador já tinha, eu esqueci de pedir para instalar essa biblioteca lá na apresentação. Aí ele está instalando aqui. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui o site deles, é bastante completo, tá? Tem muitos exemplos aqui. Eu acho que ele já instalou, tá vendo? Ele instalou com sucesso, agora vamos de novo. Pronto, agora já não deu mais erro, então se vocês tiverem tido erro que nem o meu, é só ir no terminal do Anaconda e pedir para instalar pip install plotly. E aí você aperta o Enter e ele vai fazer a instalação do pacote. Então vamos fazer um gráfico de barras, tá? Então o que eu vou mostrar? Eu vou pegar, na verdade, este gráfico aqui, vamos lá. Este primeiro gráfico, então eu quero colocar no meu eixo X os nomes dos estados do Brasil e as barras eu quero que sejam os números de casos confirmados e o número de mortes confirmadas aqui. Então esses dados eles estão todos já armazenados no meu data frame df1, tá? Então o meu eixo X na verdade são os índices do df1, então são os nomes dos estados. Então se eu escrever df1.index, eu tenho esses nomes dos estados. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Então eu vou copiar aqui. Tá vendo? Ele já mostra o nome dos estados. E aí eu vou na coluna, no Y, né? Eu tenho que repegar a coluna casos de df1. Então essa vai ser a minha primeira série, minha primeira série de barras. E aí aqui o Plotly ele funciona assim, então eu crio um conjunto de dados com dados igual, aqui pode ser qualquer nome, tá? Igual colchetes, go bar, esse go significa que eu estou pegando o Plotly Graphic Object, isso, qual tipo do gráfico? Um gráfico de barras, onde o meu X vai ser o nome dos estados e o meu Y vai ser df1 casos, e o nome desse conjunto de dados vai ser casos confirmados. E eu vou fazer uma outra série de barras, onde é go.bar, então o nome dos estados e o número de mortes confirmadas por estados. E aí eu estou colocando o nome para essa série de dados de mortes confirmadas.
Aí aqui a gente faz uma configuração do layout. O que é isso? É quando eu vou definir o título do meu gráfico, tá? Então eu boto layout igual esse layout aqui, também pode ser qualquer nome, tá? Igual Go Layout, esse layout é importante que seja em letra maiúscula, title, e aqui eu boto o título do gráfico que eu quero, então gráfico do Covid-19 por estado brasileiro. E aí fig igual go.figure, aí o data eu vou botar o conjunto de dados que eu criei, que poderia ser outro nome, e o layout igual a layout. E aí para mostrar essa figura eu boto fig.show. Aí eu estou rodando agora. E aparece aqui este gráfico, que é exatamente o gráfico que eu mostrei lá no PowerPoint. Agora, foi o que eu disse no início, que a gente pode salvar essa figura em diferentes formatos, tá? Em EPS, em PDF, em TIFF, em PNG, em JPEG. E aí eu coloquei aqui embaixo mais informações sobre esse tipo de exportação de imagens do Plotly. Então, se vocês clicarem aqui, já vai direcionar direto para essa página da própria biblioteca Plotly, explicando como se faz a exportação para vários tipos diferentes de tipos de imagem e as bibliotecas que você precisa instalar para salvar em EPS. Então, aqui no meu computador, que eu estou rodando, possivelmente ele não vai ter a biblioteca. Vamos ver. Ele não tem, ele deu erro, mas ele só vai, eu preciso instalar aqui, ó. Então vocês vão ter que ir, vamos lá. Eu vou copiar este dado. Ele deu um warning, mas eu acho que ele vai. Foi. Tá, então enquanto ele está instalando, eu acho que a gente consegue exportar para PNG. Não consegue. Então a gente precisa realmente desses pacotes. Aí aperta Yes. Então, aqui no... Deixa eu mostrar. No site, ele tem esse caminho também para ir instalando a biblioteca. Tá, ele tá dando algum problema aqui para instalar. Tá demorando. Vamos ver se vai, senão eu vou passar essa parte. Tá, então na verdade, passada essa etapa de instalação, depois eu volto, eu vou deixar rodando ali, aí a gente consegue exportar em EPS, em PNG, em PDF, eu coloquei os principais aqui. Em PDF a resolução sai muito boa, eu gostei bastante. Agora vamos fazer um gráfico de barras, né, vertical, de casos e mortes totais, tá? Então eu vou novamente utilizar o DF1. Aí o que vai acontecer? Esse DF1, eu vou agora, na verdade, restaurar a coluna de índices original, tá? Então, porque quando eu faço, deixa eu gerar uma nova célula aqui, quando eu executo esse comando, tá vendo? Ele passa, antes tinha o estado, o nome dos estados, né? Ocupando a coluna com os índices, e aí quando eu escrevo reset index drop false, o que ele faz? Ele joga essa coluna de índices com os nomes dos estados para uma coluna normal do data frame, ele chega ela para o lado e ele recupera o índice default, né, que é com a numeração começando do zero, tá? Então eu estou fazendo isso e estou armazenando um novo data frame chamado df2 e estou imprimindo aqui as 5 primeiras linhas. Ele instalou aqui o pacote, preciso instalar mais uma coisa, que é aqui, ó, Conda install Popler. Aí eu vou dar Enter.
e vou deixar ele instalando. Ele deu algum problema, acho que não. Vamos ver, ele está pensando, talvez tenha instalado. Não. Gente, eu peço desculpa, deu algum problema aqui nesse computador. Eu estou seguindo exatamente o passo a passo que estava no site do Plotly e deu algum problema aqui com a instalação deste pacote, tá? Depois eu deixo alguma explicação para esse computador lá no Drive, tá? Não vou perder tempo com isso agora, que é só para gerar os gráficos, para salvar. Então tá, então voltando aqui, eu criei esse novo data frame df2. Agora a gente vai excluir 3 colunas, tá? Eu vou excluir a coluna data, região e estado, porque eu não vou usar. E toda vez que eu faço exclusão de coluna em data frame, eu estou usando aqui o comando drop. E coluna, o default é fazer a exclusão das linhas, então eu tenho que dizer que o axis é igual a 1. Tá? Aí eu armazeno de novo isso em df2 e estou imprimindo aqui as 5 primeiras linhas. Aí o que acontece? Se eu escrever df2.sum, eu vou ter a soma do número de casos totais no Brasil e o número de mortes totais. Então a gente tem aqui 45.657 casos confirmados e 2.906 mortes. Tá? Então eu vou, na verdade, criar aqui um novo data frame com essas informações, tá? Então eu continuei com o nome df2. Então aqui eu botei classe, que é o nome das colunas, então as colunas df2, casos e mortes. Aí eu estou botando o valor, o número de casos, essa soma aqui toda, tá vendo? E o número de mortes eu estou colocando df2 mortes sum. E aí eu imprimo. E agora o meu df2 ele fica dessa forma aqui. Agora vamos só usar um pouquinho da biblioteca Seaborn, que é outra biblioteca gráfica, e a gente vai fazer um gráfico de barras utilizando esses dados. Então vai ser uma barra, né? Uma coluna de acordo com o número de casos e outra coluna de acordo com o número de mortes totais no Brasil. Então, para usar a biblioteca Seaborn para isso, o Seaborn está com a abreviação sns.barplot, onde o x é a classe, a coluna classe, então ela vai estar armazenando as informações de casos e mortes, e o y é o valor. E de onde vem esses dados, né? Então, data igual df2. E aqui eu coloco o título, então aqui é como você configura o título para gerar esse gráfico pelo Seaborn, então total de casos confirmados e mortes confirmadas de Covid-19 no Brasil, e PLT Show para mostrar este gráfico. Então a gente tem este gráfico aqui, tá? Agora, se formos analisar os dados ao longo do tempo, tá? Então eu vou lá recuperar o nosso data frame inicial, que se chama Covid. Então eu estou botando covid.head, só para a gente relembrar o que a gente tem nesses dados. Eu vou excluir 2 colunas que eu não vou usar neste momento e vou armazenar este novo data frame num data frame chamado df3, tá? Como eu já falei, para a exclusão de colunas a gente tem que botar sempre esse argumento, que é o axis1, indicando que eu estou eliminando a coluna do data frame. Então eu boto df3 igual a covid.drop para deletar a coluna estado e região. Então agora temos este data frame daqui. Aí o que acontece? Eu vou agora agrupar o meu data frame por dados escritos, né? Então pela data. E o que eu quero? Eu quero, na verdade, que ele me dê a soma de casos e mortes, tá? Então a gente faz assim, df3.groupby, eu quero agrupar, classificar esses dados de acordo com a data. Então o que ele vai fazer? Ele vai identificar no meu data frame,
todos esses dados de casos e mortes que foram registrados na mesma data, no dia 30 de janeiro de 2020. E ele vai somar todos os casos registrados nesta data e todas as mortes registradas nesta data. E essa informação ele vai colocar no DataFrame DF3. Então é isso que ele está fazendo. Eu estou agrupando aqui de acordo com a soma. Então no final a gente tem este resultado aqui. Então é a partir do dia 30 de janeiro, se eu botar DF3 tail, ele vai me mostrar o final, que é até o dia 22 de abril. Agora eu vou só comentar aqui que eu não consegui fazer a importação, a instalação da biblioteca para salvar a imagem, então eu estou comentando aqui com o jogo da velha, tá? Porque senão ele vai dar erro. Então agora eu vou gerar dois gráficos de barra, duas séries de gráficos de barra, na verdade, uma referente ao acompanhamento do número de casos registrados por data no Brasil e o número de mortes registradas também por data causadas pelo Covid. E aí, conforme eu disse, a gente já está usando novamente o Plotly, e é um gráfico de barras. O layout aqui, eu estou colocando o título deste gráfico, então são gráficos desde o primeiro contágio. Então aqui a data eu estou dando como informação esses dados aqui, que está armazenando essas duas séries de dados. E o layout eu estou dando o título para ele. E o figure show para mostrar. Então eu vou rodar aqui. E este é o gráfico que a gente tem, que é exatamente este gráfico daqui. Então, conforme a gente pode ver, né, começou bem pouquinho o número de casos. Então, a partir mais ou menos de março, do dia 15 de março, a gente começou a crescer a nossa curva, né, e a gente, aparentemente, essa curva ela ainda está crescendo. Então, a gente pode reparar um crescimento bem acentuado. E o número de mortes, ele está, infelizmente também, ele está tendo uma taxa de crescimento. Isso sem contar com os casos que não foram confirmados de Covid, né? Então, a gente só está trabalhando com dados confirmados por Covid no país. Agora, se a gente quiser fazer uma visualização conjunta, eu não quero ver esse gráfico agora assim com duas barras, né? Uma de óbitos e outra de casos. Eu quero ver uma barra só, onde eu tenho casos e em cima o número de mortes. Então, como é que eu faço este gráfico? O dados fica exatamente igual. A única mudança, na verdade, eu copiei o código anterior, vocês podem até comparar. A única mudança é que eu pedi para ele fazer uma atualização do layout e eu dei este comando para ele, barmode igual stack. Quando eu faço isso, ele já muda, tá vendo? Completamente. Então, e ele não deu erro. Deixa eu ver se ele salvou. Porque eu botei figure right image. A gente vê por aqui como é. Ah, ele salvou. Então, deu certo. Então, esse foi o gráfico. Eu salvei em PDF. Como vocês podem ver, a resolução, a resolução é muito boa. Então, conforme eu falei, é uma barra só para dizer casos e mortes confirmadas. Agora eu quero, na verdade, gerar dois gráficos. Um gráfico em cima de casos confirmados e um gráfico embaixo de mortes confirmadas, ainda em barras. Quando eu faço isso, eu preciso fazer a importação de uma outra função ainda da biblioteca Plotly, que é o make subplots. Tá? Então eu vou rodar, como a gente já instalou o Plotly, ele não vai dar problema. E agora, para fazer os subplots, aqui está o código, tá? Então eu boto figure igual make subplots, eu estou dizendo que são duas linhas, que é um gráfico abaixo do outro com uma coluna só.
tá? Então eu tenho que botar esse figure.addTrace para cada série que eu estou escrevendo, e eu informo aqui a qual linha e qual coluna que essa série vai ocupar, tá? Então aqui a gente, deixa eu relembrar aqui o nosso, que data frame é esse, né? Então df3.head. Então a gente está trabalhando com esse data frame aqui, tá? Então o X vai ser as datas e o Y o número de casos confirmados, e aí eu vou fazer a mesma coisa para números de mortes confirmadas. Aqui, para fazer a atualização do layout, além de informar o título, eu estou informando também, eu estou aumentando um pouquinho a dimensão dessa figura e eu estou salvando ela em PDF. Vou rodar. Então, olha como ficou, né? Então, deixa eu abrir ele aqui. Pronto, o gráfico ficou desse jeito. Então, o primeiro é de casos confirmados e o segundo é de mortes confirmadas. Então, a gente pode reparar uma tendência aqui. Graças a Deus, esses valores são bem diferentes em ordem de grandeza em relação a um e outro, porém o comportamento ele está bem similar. Os dois estão tendo um comportamento crescente aqui. A gente pode ter essa percepção. Agora, para fazer essa mesma análise, porém com gráfico em linhas, a gente pode usar essa opção do Scatter Plot, que é um gráfico de dispersão, e o default dele é para colocar já o gráfico em linha. Então são os mesmos dados, tá? Eu só mudei de bar para Scatter. E aí aqui, só isso. E eu mandei rodar, vamos ver. Ele vai fazer um gráfico só que com duas séries aqui, né? Então a primeira, o número de casos confirmados. Deixa eu abrir de novo com o gráfico salvo. Linha evolução. De acordo com a data, né? Então ele diz a mesma coisa que o gráfico de barras, é só uma outra opção para vocês conhecerem. Agora, para a gente fazer o subplot desse gráfico, então precisa fazer a importação aqui por causa da especificação do layout que tem aqui embaixo, vocês vão ver. Então eu vou importar tudo desse Graphs Objects. Aí o que acontece? Eu vou fazer esse gráfico aqui, ele vai ter fundo transparente. Deixa eu só confirmar isso com ele. Sim, eu até coloquei ele aqui embaixo, né? Que esses dois comandos aqui no layout, eles significam que o gráfico, você tira o fundo do gráfico, só mantém os dados. Tá, então o que eu estou fazendo aqui? É outra formatação, tá? Mas é gráfico em linha, então go.line também ele diz a mesma coisa. Na verdade eu estou colocando um gráfico embaixo do outro, então o primeiro gráfico acima ele vai ter aqui o número de casos confirmados, o gráfico de baixo vai ter o número de mortes, e vamos rodar este gráfico. Aí ele fica desse jeito. A diferença aqui também é que eu adicionei um título para cada subplot. Então eu coloquei assim, quando ele bota esse name aqui. Não, na verdade o título ficou aqui em subplot titles. Aí casos confirmados e mortes confirmadas. Agora vamos olhar aqui a taxa de letalidade. Eu vou falar só um pouquinho mais rápido porque o tempo está bem em cima, já está quase acabando. Só para dizer que a taxa de letalidade ela é calculada através do somatório de óbitos com o somatório de casos, né, de casos feitos aqui. Então, para ter isso em porcentagem, multiplica por 100, tá? Então, só recuperando o nosso DF1. Então, o que eu estou fazendo? Para eu pegar a taxa de letalidade total aqui, então eu estou fazendo a soma de todas as mortes, dividindo pela soma de todos os casos registrados, tudo de DF1.
do último dia, tá? Lembrando que o DF1 aqui ele só registra os últimos dados, porque os dados no Covid, que é o data frame inicial, ele tem todos os dados desde 30 de janeiro. Então, e acumuladas, não poderia fazer essa soma. Então aqui eu estou só imprimindo essa taxa. Então hoje, porque esse último dado foi ontem, né? Então até a data de ontem, a nossa taxa de letalidade aqui no Brasil está em torno de 6,4%. Agora vamos trabalhar novamente com o nosso data frame original, o Covid, tá? Então eu vou deletar aqui a coluna estado e região, e vou armazenar esses dados num data frame DF3, tá? Eu vou agrupar esses dados de acordo com a data. Então o que eu estou fazendo? Eu estou classificando a data, foi o que a gente fez já, né? Casos de mortes e pegando a soma acumulada. Agora a gente vai calcular a taxa de letalidade com esses dados aqui, tá? Então eu faço sempre o cálculo, eu estou criando uma coluna a mais em DF3, onde eu vou ter letalidade em porcentagem. Então eu vou fazer a razão de DF3 de mortes sobre DF3 de casos vezes 100. E o que acontece? Como a gente tem situações datas que não tem nenhum caso, dividindo um número por zero, ele vai dar um not a number. Então, quando eu faço isso, eu estou colocando esse fio not a number, esse fio NA de zero. Toda vez que ele identificar nesse data frame um not a number, ele vai substituir por zero. Esse in place true, ou eu boto df3 igual a df3.fioNA, ou eu escrevo in place true para fazer uma mudança definitiva no data frame. E aqui eu estou resetando os índices, tá? Como ficou agora o nosso DF3. Então a gente tem os índices estabelecidos aqui, as datas passaram a não estar mais na coluna de índice, estão com uma coluna do data frame normal, e a gente tem essa coluna de porcentagens de letalidade. E aqui eu estou fazendo um gráfico de dispersão, onde eu vou ter no eixo X as datas, e no eixo Y eu vou ter a taxa de letalidade do nosso país, tá? Causados pelo Covid. Então, esse é o registro que temos hoje. Então, a gente tem aqui um dado um pouco otimista. Então, essa taxa aqui aparentemente está estagnando, ainda é um pouco cedo para dizer. Então, isso pode dizer que a gente está tendo mais testes sendo feitos, né? A gente está aumentando ali o denominador. Agora vamos classificar o nosso país por regiões, tá? Regiões que eu digo Sudeste, Sul, Norte, Nordeste. Então vamos voltar aqui para o data frame original. Eu estou copiando esse data frame Covid-2. Vou deletar aqui a coluna de data. Temos este data frame aqui. Agora eu vou agrupar os dados primeiro por região e depois por estado. E eu vou salvar os últimos dados de casos confirmados e mortes confirmadas por estado neste meu data frame Covid-3. Então é esse resultado aqui que a gente tem. Agora o que acontece? Eu vou criar outro data frame que vai, na verdade, somar os dados confirmados de cada região. Então, eu vou ter a região centro-oeste e eu venho aqui e vou somar todos esses casos e somar todas essas mortes. E vou armazenar isso em outro data frame, tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui nesta célula. Aí eu criei o meu data frame Covid-4. Com isso, a gente vai fazer agora um gráfico de pizza. Eu deixei aqui o site, né, o link para o site, onde tem o código para você gerar o gráfico de pizza. Então tem um suporte muito bacana essa biblioteca Plotly. Então aqui eu estou só salvando o nome das regiões que estão na coluna de índices do meu Covid-4. E aqui eu estou construindo o gráfico usando o Plotly. Então
GoPy, onde o label vai receber o nome das minhas regiões e os valores aqui são de casos, então eu estou fazendo um gráfico de pizza com o número de casos confirmados de Covid por região, e esse rolo aqui vai ser que eu estou fazendo um gráfico de rosquinha, tá? Então vai ser o diâmetro do centro do vazio, vocês vão entender, eu vou rodar. Então aqui, por exemplo, a minha rosquinha está 0,4, se eu colocar 0,6, ele vai ficar mais fino, tá vendo? E olha que interessante, quando eu coloco o mouse, ele me dá a informação aqui, que região é, o número de casos confirmados e a porcentagem relativa a esses casos aqui, para cada região. Então esse é um gráfico bem bonito, bem interessante. Agora a gente vai fazer um subplot. Então eu vou fazer duas rosquinhas, uma com o número de casos confirmados e outra com o número de mortes. Então, primeiro, aí o que acontece? A diferença eu tenho que dizer aqui quantas colunas eu tenho duas colunas e uma linha, então tudo na mesma linha, tá? Eu estou especificando aqui os tipos, e aqui eu estou botando as duas séries, uma de casos e outra de mortes, tudo usando as informações contidas no meu DataFrame COVID-4. Aí, mais uma vez, eu tenho que especificar o diâmetro, né, da rosquinha. E aqui são as especificações. Eu estou fazendo esse gráfico, ele não ter fundo, tá? Ele ser transparente, que é o que eu mostrei aqui no slide, é este gráfico aqui. Então, eu vou botar ele mais fino, então 0,6, e vou rodar. Tem que ajeitar aqui a posição, vou deixar 0,4, então, porque eu já tinha ajeitado para ele ficar centralizado. Não foi, peraí. Enfim, esse casos e mortes, a posição está aqui. Esse X aqui tem que mudar. X e o Y. Eu não lembro qual foi a posição que eu tinha botando. Tá, aí ele só está descentralizado, mas mais uma vez, aqui essa rosquinha, né, referente ao número de mortes, e esse é o número de casos. Aí aqui eu estou mostrando a taxa de letalidade por região. Tá? Então, na verdade, o que acontece? Eu preciso aqui, eu até botei a explicação, criar um DataFrame que vai agrupar os dados por região e que tenha a data e a taxa de letalidade por data. Então, na verdade, eu tenho que somar os casos e mortes dentro de uma mesma região. Então, aqui eu coloquei dois tipos, né? Quando a gente faz com o GroupBy aqui, eu não estou armazenando, eu só estou trabalhando com esse que foi. O que acontece? Ele mantém a data por região aqui. E aqui ele soma. Tudo por região. E aqui eu estou salvando isso DFA. Então o que eu estou fazendo? Eu estou primeiro separando por região, depois por data, e eu estou somando os dados de casos e mortes registrados. Eu estou agregando pela soma, tá? E aqui, o que acontece? Ele ficou diferente porque quando eu agrupei, na verdade agora ele não botou o índice aqui com o nome das regiões, né? Ele colocou já o índice default de numeração. Por quê? Porque eu coloquei esse as index false. Aí aqui eu estou calculando a taxa de letalidade. E aí o que acontece? Eu estou criando, só para ficar mais organizado, eu criei um DataFrame para cada região, aqui, para a região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E aqui eu fiz um gráfico de dispersão com pontos ligados por linhas para cada região do país. E aí como o default dele, quando eu boto scatter, é sempre uma linha. Então eu tenho que especificar que é lines.markers. Tá? E aí eu boto o eixo X são as datas e o eixo Y essa taxa de letalidade. Aí eu vou rodar aqui. Então a gente tem este gráfico aqui, tá? E ele tá já salvo em PDF. Bom, bem em cima do laço, desculpa a correria um pouquinho, a gente precisa instalar ainda essa biblioteca pip install. Ele está aqui com exclamação, você pode já instalar direto aqui do Jupyter Notebook. Esse Folium é uma biblioteca
muito útil, bastante eficiente para você trabalhar com mapas geográficos. Já instalou? Então eu vou fazer a importação desta biblioteca. O que acontece? Toda vez que a gente for trabalhar com gráfico geográfico, a gente precisa ter a localização em termos de latitude e longitude. Então eu peguei aqui a posição de Brasília no mapa geográfico e aí eu estou criando um mapa do Brasil. Tá? Então eu estou fazendo essa criação folium.map, estou dando a localidade dessa região que me interessa. Tá? E esse tiles aqui, ele me diz o fundo desse mapa. Tá? Eu coloquei mais em algum lugar aqui Aqui embaixo eu coloquei o link para os tipos de fundos que vocês podem usar para esse tipo de gráfico, tá? Tem muita opção, é bem interessante mesmo. E aqui eu botei um zoom, eu criei e aí ele está imprimindo este gráfico. Aí lembra, aqui ó, vocês podem ver, já é o mapa do Brasil e ele já bota bem apontado para Brasília. Aí o que acontece? Eu tenho um CSV aqui que já tem as latitudes e longitudes de cada estado que eu peguei da internet. Eu estou fazendo a leitura disso. Então ele está assim, já está numa ordem que me interessa, eu arrumei esse data frame. Aí eu estou só linkando esses dados latitude e longitude para o data frame que eu vou trabalhar. Tá? Então eu recuperei aqui o Covid e eu estou fazendo o seguinte, eu estou criando um data frame chamado DF1, que eu estou agrupando por estado, o último dado salvo de cada estado, tá? E aí eu estou adicionando mais duas colunas, uma coluna de latitude e uma coluna de longitude. Aí eu estou deletando aqui colunas que eu não vou usar. Aí o que acontece? Eu preciso dizer para o meu mapa essas localidades, eu preciso criar marcadores para ele entender a posição de cada região dessa, para depois aplicar o dado que interessa a gente. Então eu não vou explicar muito aqui, porque a gente já passou da hora, mas eu vou só rodar este gráfico para ele criar esses marcadores. É o que acontece. O nosso mapa fica desse jeito. Então ele já sabe o nome específico de cada região. Então o que acontece? Aqui ele salva, exporta isso em HTML. Agora vamos fazer um mapa de calor. A gente precisa fazer a importação desse plugin de heatmap. E aqui eu estou criando o heatmap, botando aqui a localização de Brasília. E aí o que acontece? Eu estou aplicando os dados armazenados em DF3 do número de casos para cada região. E eu estou colocando essa informação dentro do meu gráfico de heatmap do Brasil. E aí, olha que interessante que a gente tem. Então, aqui fica bem claro, isso para os dados registrados ontem, 22 de abril. A gente consegue ver que a gente tem uma mancha bem acentuada aqui nas regiões que você tem o maior número de casos de Covid. E aqui para salvar, e a mesma coisa em relação às mortes. Eu vou rodar aqui rapidamente e a gente tem este resultado aqui. Tá? E aqui para salvar, ele salva em HTML. Bom, gente, desculpa a correria um pouco, eu queria mostrar para vocês essas utilidades do Python. Então vocês têm aí disponível esses códigos, tá? Tudo que eu trabalhei aqui na aula, tem as fontes, tem as informações dos gráficos. Infelizmente o assunto é muito sério para falar do coronavírus aqui no Brasil, mas eu acho importante a gente saber analisar esses dados estão disponíveis. Então é importante a gente saber tratar esses dados, a base de dados é bem grande, e a gente utilizar isso depois para fazer previsões, né, e até para alertar outras pessoas que até hoje ainda não estão acreditando no perigo desse vírus aqui, né, no nosso país. Então é isso, obrigada por estarem presentes, espero que tenham gostado desta palestra. E qualquer dúvida, escrevam, que a equipe do ICA, nós ficamos felizes em ajudar a todos, tá bom? Então, até mais.
e terminamos por hoje.